A ideia agora é que a gente possa fazer uma revisão mais visual, né? Tem algumas imagens aqui, algumas ilustrações que vai ajudar a gente a compreender aquele primeiro material que a gente já apresentou. Para que a gente possa fazer a análise dos armazenadores, é interessante a gente analisar o gráfico de Ragone. O gráfico de Ragone, ele relaciona a potência disponível no armazenador e o tempo que ele teria para disponibilizar essa energia. Esse gráfico ele pode ser apresentado de diversas formas. Da forma que eu estou trazendo para vocês aqui, ele relaciona energia, ou quantidade de potência que eu consigo sustentar em função de um determinado intervalo de tempo. Ou seja, eu tenho uma quantidade de potência muito grande para a usina reversível e consigo sustentar essa energia durante horas. Ou seja, então meu reservatório ele é muito grande. Já as baterias, aqui eu já posicionei baterias de lítio, de níquel-cádmio, de chumbo ácido, supercapacitores e inclusive o volante de inércia, como sendo sistemas que têm uma quantidade razoável de energia, mas que elas não conseguem sustentar, ou seja, o seu armazenamento energético não é tão grande quanto a usina reversível e o CAIS. E isso justifica imediatamente por que a grande parcela de armazenadores no mundo está nesses dois itens, né, que é a usina reversível e no ar comprimido. Antes da gente entrar no tema, vamos entender aqui um pouco mais. Então vamos supor que isso aqui é ao longo de um dia, né, de meia-noite até as 24 horas, ou seja, meia-noite do outro dia, o consumo de um país. No caso, isso aqui está apresentado para o Japão. Então chega ali por volta de 5, 6 horas da manhã, é o menor consumo, provavelmente o horário que as pessoas estão acordando, menor demanda energética, desligando talvez ar-condicionado, sistema de climatização, coisas do tipo. Quando vai chegando aqui depois da hora do almoço, essa demanda aumenta. A hora que o pessoal chega em casa, ela se mantém até cair de novo, provavelmente a hora que o pessoal já está indo se deitar. O que é interessante a gente observar? Nesse primeiro cenário aqui, provavelmente existe uma oferta energética e pouca demanda. Então, por isso que está identificado aqui que o sistema ele está armazenando energia. Já no segundo momento, existe uma necessidade maior pelo consumo energético, então essa energia que já foi armazenada, ela é de novo injetada no sistema para conseguir equalizar. Não fica bonitinho, né, da forma que a gente imaginava, né? A gente tem aqui uma nova curva, né, não tão enfática quanto a primeira, né? Se a gente pegar essa curva aqui é a curva de carga e essa aqui foi a curva nova estabelecida para geração. Então a gente deu uma amenizada, mas ainda assim a gente não deixou ela flat. Não que deixar flat seja bom ou ruim, mas é só quebrar um conceito. E outra coisa importante que a gente precisa discutir aqui, pegando especificamente a matriz energética do Japão, ela se baseia na geração de base nuclear, carvão, gás, óleo. Isso significa que a nuclear, uma geração de base, ela é estável praticamente por todo o intervalo de tempo. O carvão, a mesma coisa. O gás, ele permite um pouco mais de flexibilidade. A partida e a parada dele, entrada e saída no sistema, ela é mais rápida, mas é um pouco mais lenta, mas muito mais rápida do que a nuclear. Por isso que a nuclear está de base. E o óleo aqui em cima também entrando para atuar da mesma forma que o gás, né? Ele também tem uma certa flexibilidade. Aí a pergunta é, quando o pessoal discute muito a respeito de armazenar energia em função da inserção de fontes intermitentes. Fui lá, coloquei na matriz do Japão fotovoltaica. À medida que eu ponho fotovoltaica, essa oscilação de carga aqui, demanda e geração, ela vai alterar. Possivelmente ela vai ficar pior, né? O famoso duck curve, que é a curva do pato. Então, o momento que eu tenho baixa demanda energética é quando eu estou mais gerando no fotovoltaico. E quando eu preciso mais energia, quando o fotovoltaico não gera mais. Então eu vou e armazeno essa energia. Como é que a gente pode afirmar que a energia que está sendo armazenada é a energia fotovoltaica? De fato não é. Se eu estou armazenando essa energia indicada pelo gráfico, significa que eu estou armazenando tanto o gás, quanto o carvão, quanto a nuclear. Então não dá para separar o que é exatamente aquilo que eu estou armazenando no sistema.
Em outras palavras, para que a gente pudesse garantir que a energia que está sendo armazenada ela é de origem, por exemplo, fotovoltaica, o que a gente deveria fazer era reduzir a quantidade de energia que está sendo injetada em função da geração de base, ou seja, a gente deveria reduzir a quantidade de energia nuclear que está sendo injetada na matriz, o que de fato não acontece, já que ela é uma geração de base para o sistema. Aqui é uma ilustração gráfica do que seria, por exemplo, uma técnica de peak shaving. São ilustrados sistemas de bateria, que é o Battery Energy Storage, e a ideia é recarregar o sistema quando a tarifa ela está num preço reduzido e descarregar quando o preço for mais elevado, que foi o que eu já comentei com vocês. No caso do Brasil, a gente não tem evolução tarifária horária, mas a gente tem evolução tarifária no horário de pico, ou seja, em determinado intervalo ali, se eu não me engano, de 5h30 ou 6 horas, né, em diante, 3 horas e meia para frente, ou 3 horas, a tarifa ela é mais cara para os consumidores de média tensão. Então, com isso, a ideia é, vou armazenar num horário em que a minha tarifa ela é mais barata para que eu possa utilizar no horário que é mais caro. Lembrando que esse armazenamento indicado aqui, ele só pode acontecer se você estiver gerando a sua própria energia. Por lei, a gente não pode armazenar a energia da CEMIG e depois injetar no horário mais caro. Isso aí é regulamentação. A segunda ilustração também para mostrar a diferença do que seria solução por parte de armazenadores de qualidade de energia e confiabilidade, digamos assim. Então, no primeiro caso, nós podemos ter, por exemplo, uma flutuação de tensão e o armazenador ele entra, claro que ele tem que ter o tempo de resposta compatível, como eu comentei com vocês, ele entra para suprir e manter, no final das contas, a tensão estável. E a gente pode ter também, aqui identificado como reliability, que é uma interrupção momentânea. Então, por exemplo, a gente pode ter um UPS que consegue garantir que o sistema continue operando, ou a carga que está conectada a essa barra continue operando, e com isso garantindo nenhuma parada na planta. Né? Nós estamos aqui falando de 138 kV, provavelmente numa planta industrial ou alguma conexão que demande uma potência maior. Seguindo a linha do time shift, aqui já falando em termos de serviço de regulação, então que seria mais uma atuação por parte da nossa ONS. O pessoal vai ver quanto que eu tenho de geração, quanto que eu tenho de demanda de carga, e a ideia é tentar equalizar isso utilizando o armazenador de energia. Vocês podem ver aqui ilustrado como esse azulzinho, seria todos os momentos em que o armazenador ele entra para tentar suprimir uma oferta excessiva de energia no sistema. E depois, quando essa oferta de energia ela pode ser utilizada, está identificada por esse verdinho. Se a gente pegasse a média dessa curva aqui, seria algo mais ou menos assim. Então a gente vê que ela flutua ainda, mas flutua bem menos. Então esse seria o principal papel do armazenador. Principalmente no caso de usinas reversíveis, a gente tem a classificação de duas disponibilidades de armazenadores, que seria o nosso Spinning Reserve e o Non-Spinning Reserve. Spinning Reserve está relacionado com aquela energia, aquela quantidade energética que você consegue imediatamente disparar e colocar na rede. Então vamos supor, por exemplo, que minha usina reversível ela já tem um reservatório intermediário e já circula uma água ali, então rapidamente o pessoal consegue reaproveitar essa energia e injetar na rede. Ou até mesmo um armazenador híbrido. Então eu tenho uma usina reversível, mas eu tenho também alguns volantes de inércia ou até baterias conectadas para operar como armazenadores híbridos. Então, a princípio, eu injeto uma quantidade inicial na rede para conseguir manter esse tempo até que aquela energia útil maior possa entrar em operação e começar a injetar na rede. Então, seria basicamente essa a diferença. Né? Então, aqui está identificado em minutos, né? Aqui de 1 hora até as 2 horas, em 60 minutos, como que funcionaria. Então, eu preciso ter uma reserva disponível para que a reserva não disponível possa entrar em operação. Importante também que eu comentei com vocês, né, o gargalo da transmissão e distribuição. Supondo que nós temos aqui uma central geradora e ela usa a transmissão para que a energia chegue, por exemplo, até o centro de carga. Em algum momento essa demanda aumentou, talvez pela inserção de uma indústria. Quando a demanda energética aumentar, provavelmente a linha de transmissão ela não tem capacidade em potência para transmitir toda essa energia.
Então, qual que é a solução? Instalar um banco armazenador bem próximo à demanda. Com isso, quando a indústria não tiver uma demanda elevada, a energia está sendo armazenada. E quando ela tiver a demanda, parte da energia vem da rede e parte da energia vem do armazenador. É exatamente isso que a gente está mostrando aqui. Então, a potência da nossa linha é de 500 megawatts. Quando eu tenho a demanda, eu quase beiro aqui o limite da minha linha de transmissão. Então, eu posso utilizar assim, um armazenador para conseguir compensar isso e evitar ter que refazer todo o sistema de distribuição e transmissão. Aqui o mesmo caso, né? Só ilustrando agora, incluindo também a subestação, eu tenho vários caminhos, né, de transmissão de energia. Então eu tenho uma usina aqui de 1 gigawatt, parte está indo para uma linha de 500 megawatts, parte está indo para uma linha de 250 megawatts. Então se eu colocar, né, um armazenador para uma demanda aqui de 700 megawatts, eu não preciso instalar uma nova linha, não preciso mexer nesse sistema. Então, basicamente, posicionando um armazenador próximo ao centro de carga, eu consigo resolver problemas de infraestrutura, problemas de gargalo na transmissão. E é isso basicamente que está sendo ilustrado aqui nessa figura, bem parecida com a anterior. Eu não vou me alongar muito nessa figura não, o material vai ficar disponível para vocês. E aqui ainda nessa linha, seria também o que ficou faltando de eu comentar, né? Eu cheguei a falar da subestação também, como um gargalo frente à transmissão, mas a gente pode ter também, por exemplo, o sistema armazenador como um compensador para conseguir garantir a regulação do fator de potência da linha, né? Para que a gente também consiga reduzir perdas e não estrangule demais o sistema. Seria basicamente isso.